Olá, bom dia. A Associação de Magistrados está promovendo um ato público para chamar a atenção sobre os projetos que estão tramitando e que são de interesse do Ministério Público. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E meu convidado para essa conversa é o juiz Marcelo Moreira. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa movimentação, na verdade, é uma movimentação nacional, não é isso? Exatamente. Essa movimentação ela foi convocada pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, né, que nesses 2 dias, dia 4 e 5 agora, estará realizando em todo o país, né, dia 4 nos estados e dia 5 em Brasília, atos públicos para chamar a atenção da sociedade com relação a projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Pois é, esses projetos estão em tramitação, estão precisando com certeza de um andamento, de uma votação, essa coisa toda. A ideia, o objetivo de movimentos como esse é dar celeridade a esse movimento, uma pressinha Nesse caso especificamente, o que se quer é chamar a atenção da sociedade ao risco que esses projetos de lei podem representar, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público. A título de exemplo, nós temos, por exemplo, o projeto de lei 280, que trata da regulamentação do abuso de autoridade e que, se porventura for aprovado, poderá, assim, representar uma perda, né, institucional à magistratura e ao Ministério Público, porque poderá inibir futuras investigações patrocinadas por esses órgãos, né? E o que se quer, obviamente, é alertar a sociedade para esse risco, né, no sentido de sensibilizar os congressistas e a população em geral, evidentemente, para que fiquem alertas, né, a essa situação. Então é o contrário do que eu falei, né, para dar celeridade na votação, para chamar a atenção sobre os riscos que eles representam caso sejam aprovados. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Mas quando o senhor fala, por exemplo, assim, esse projeto especificamente que o senhor falou, de abuso de autoridade, quando a gente fala em abuso de autoridade, a gente imagina de alguém que realmente está abusando da competência, que tem para fazer alguma coisa que não é de direito. Não é o caso nesse caso, eu imagino, né? Mas como a sociedade pode, de alguma forma, participar, fazer pressão, de alguma forma, do jeito que o Ministério Público e a Associação de Magistrados estão fazendo, para que isso não seja levado a sério, vamos dizer assim? Bom, a gente percebe que a sociedade brasileira tem sido a força motriz para uma série de transformações que vem ocorrendo ultimamente, né? O fato da população mostrar a sua voz, ir às ruas, né, protestar e reivindicar um país melhor, por si só, já é suficiente para que ocorra esse tipo de sensibilização. E o que a gente quer é justamente isso, mostrar à população em geral que a própria sociedade poderá ficar enfraquecida, né, haja vista que o que se pretende com esses projetos, sem sombra de dúvida, é enfraquecer o sistema de justiça. E se nós tivermos um sistema de justiça enfraquecido, se nós tivermos uma magistratura e um Ministério Público inoperantes, evidentemente nós teremos uma sociedade fragilizada. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado do contra. Eu sou a juiz e faz de conta que eu sou advogada, tá? Quando a gente fala em Ministério Público, a gente pensa naquele promotor que tem muita autoridade, que faz tudo assim, bem certinho, mas que de alguma forma choca um pouco. De alguma forma, em algum momento, vocês podem detectar abuso de autoridade por parte do Ministério Público? Sem dúvida nenhuma, não só por parte do Ministério Público, mas por parte de qualquer agente público. A legislação brasileira já prevê sanções a qualquer excesso cometido por servidores públicos no exercício das suas funções. O que, no entanto, esse projeto especificamente, almeja é criminalizar ações normais no curso de investigações, né? Por exemplo, se esse projeto já fosse uma realidade hoje, o sucesso da Operação Lava Jato, por exemplo, talvez não teria sido alcançado, porque isso, sem sombra de dúvida, acarretaria uma inibição, né, com relação à atuação de representantes do Ministério Público, de representantes do Poder Judiciário, né, no sentido de que eles procedessem, no sentido de que eles dessem cabo a essas investigações, porque se porventura, imagine você, uma investigação que gerasse um processo criminal e mais à frente uma absolvição, né, o fato de haver essa absolvição poderia gerar àqueles responsáveis pela investigação responsabilidade civil e criminal, né? O que evidentemente seria um contrassenso e seria um desserviço ao país.
Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse movimento. É um minutinho só, eu estou de volta. Ok, estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o juiz Marcelo Moreira sobre essa movimentação que está acontecendo dias 3 e 4, né? 4 e 5, até porque 3 já foi, né? 4 e 5. Sim, a gente pegou esse exemplo da Lava Jato, eu achei interessante. Se por acaso um projeto como esse já tivesse sido votado e, vamos dizer, hipoteticamente aprovado, a gente não teria esses desdobramentos que a gente está tendo na Operação Lava Jato hoje? Bom, na verdade a gente não tem condições de cravar qual seria o futuro da Operação Lava Jato, mas sem sombra de dúvidas, analisando a questão de forma bem objetiva, a existência de uma lei que inibe, né, o que sanciona eventuais condutas investigatórias poderia, sem sombra de dúvida, ter uma repercussão negativa para o sucesso dessa operação, né? Então é importante que todos fiquem atentos para essa situação. A Frentas convocou as associações nacionais, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, para se mobilizarem. Nós hoje, aqui no Maranhão, estaremos mobilizados no Fórum Desembargador Sarney Costa. Amanhã seguiremos para Brasília, onde faremos lá também um grande ato público no próprio Congresso Nacional, né? E a gente precisa, evidentemente, alertar a todos para o risco, né, da aprovação desses projetos. Eu poderia também mencionar um outro exemplo. Pois é, eu queria saber de outros projetos. O relacionado à PEC 62/2015, que prevê a quebra da vinculação remuneratória de juízes, inclusive de tribunais superiores, à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desvincularia, no caso? Isso, desvincularia. Nós pensamos e entendemos que também esse projeto é muito perigoso ao país, porque ele quebra a unidade da magistratura nacional, ele coloca juízes de diferentes localidades do país potencialmente em situações distintas, né? E também representa uma volta ao passado, porque imagine você que antigamente, para que juízes, promotores conseguissem a atualização dos seus subsídios, da sua remuneração, era necessário que eles estendessem o PIRES para as assembleias legislativas, para tentar negociar esses aumentos, né? O que, evidentemente, dependendo da situação política de cada estado, pode representar uma barreira, né, para a concessão dessas atualizações remuneratórias, né? E essa vinculação, o que ela determina é justamente que todas as vezes que houver reajuste na remuneração dos ministros do Supremo, que se faça proporcionalmente o reajuste na remuneração dos magistrados, dos representantes do Ministério Público em todo o país, né? Havendo essa quebra, haverá, sem sombra de dúvidas, também um enfraquecimento dessas instituições. Agora, deixa eu fazer de novo aquele papelzinho chato de advogado do contra. Assim, quando fala em remuneração, a gente leva em conta que juízes, advogados, a gente sempre pensa que o pessoal do judiciário está lá em cima, seja na questão do poder, seja na questão financeira, a gente pensa sempre eles num patamar acima. Eu falo assim, como gente da sociedade, na medida em que se fala em reajuste de salário, em que desvincula isso, desvincula aquilo, você acha que a sociedade está preparada para fazer a defesa de um projeto desse? De que forma a sociedade vai entender e participar de movimentos como esse? Bom, é necessário que a sociedade entenda que, evidentemente, o judiciário não está de olhos fechados para a crise econômica que se vive no país, né? Mas, tratando-se especificamente de reajustes do Poder Judiciário, a gente não está defendendo, nós não defendemos aumento de salário. O que se defende no momento é a recomposição de perdas inflacionárias havidas ao longo dos últimos anos, né? E você imagine se nós tivéssemos um judiciário onde juízes, promotores, enfim, tivessem uma remuneração que não lhes trouxesse, né, uma tranquilidade para que realizasse seu trabalho.
Evidentemente, a influência do poder econômico, a influência dos poderosos poderia sim colocar em xeque a imparcialidade desses agentes públicos, desses agentes políticos. Por isso é que a luta das entidades associativas é para que se faça justiça, é para que se cumpram os acordos que foram realizados pelo governo, inclusive há previsão na lei orçamentária para que esses reajustes sejam concedidos e a própria lei de responsabilidade fiscal tem mecanismos para inibir aumentos que sejam indevidos, dependendo da situação de cada um dos estados. O senhor conseguiu me mostrar uma outra coisa sobre essa resposta. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta para continuar discutindo. Um minutinho só e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o juiz Marcelo Moreira e a gente estava falando da questão da remuneração. O senhor me fez ver a coisa de uma outra forma. Por exemplo, assim, se o juiz, o promotor ou qualquer pessoa não está com o salário adequadamente, quer dizer, aquilo que lhe dá tranquilidade e segurança, ele pode, de alguma forma, agir de forma diferente do que é esperado dele? Veja bem, a conduta proba, íntegra, de qualquer magistrado, ela não está, evidentemente, atrelada ao salário. Sim, com certeza. Agora, a realidade é que nós precisamos de tranquilidade econômica, financeira, para realizar o nosso trabalho. Não se pode fechar os olhos para a importância do trabalho dos juízes. Né? Nós, evidentemente, temos uma carga de responsabilidade muito grande, porque a nós é trazida o dever, né, de resolver os mais diversos conflitos. Né? E a gente vive num país onde a litigância ela é muito exagerada. Né? Nós vivemos num país onde a quebra, o desrespeito a direitos, a garantias, é muito evidente ainda, infelizmente. E o que se percebe é uma judicialização muito grande com relação a todas as questões. Isso, é verdade. Então, é sim um poder judiciário, um agente transformador de mudanças na sociedade. Evidentemente, essas pessoas que integram o poder judiciário precisam ter também um reconhecimento no que pertine à sua remuneração. Não se quer com isso dizer que os juízes devam ser tratados de maneira diferente. Entendi. O que se quer é fazer justiça a uma situação que de fato existe. Né? Nós temos uma carga de responsabilidade muito grande, nós corremos muitos riscos. Aqui o Maranhão é um estado onde infelizmente se percebe que os juízes estão a sofrer atentados à sua integridade física. Nós temos aqui alguns exemplos de fóruns invadidos, então também há essas questões que precisam ser observadas. Nós desenvolvemos uma atividade importante e nós trabalhamos a serviço do país, isso que precisa ficar E querem um reconhecimento claro. Por isso, claro, né? Já tem uma previsão de quando projetos como esses podem entrar na pauta de votação? Bom, a gente sabe que o Congresso Nacional vive um período de ebulição, né? Há uma possibilidade de que já essa semana alguns desses projetos entrem em discussão, né? E como eu disse, a magistratura vai estar unida e presente também em Brasília para alertar os parlamentares acerca desses projetos e para afirmar posição em defesa do sistema de justiça. Antes dessa movimentação toda, vocês já tiveram outros contatos com parlamentares na busca de apoio para, por exemplo, da nossa bancada, cada estado buscando a sua bancada, no sentido de apoio a essas reivindicações da categoria? Sem sombra de dúvida. Esse contato ele tem sido constante. Nós sempre que possível nós visitamos, né, os nossos congressistas e tentamos levar a eles a realidade a respeito da situação, né, demonstrar
demonstrando, né, que a magistratura e o Ministério Público estão unidos nesse propósito, e eu tenho certeza que pelo menos os deputados e senadores do Maranhão estarão sensíveis, né, a essa nossa luta, a essa reivindicação. Então, só para lembrar, tem a movimentação no Estado, cada um faz a sua do seu jeito, e depois todo mundo une e faz uma movimentação em Brasília. Exatamente. Dia 4 estaremos reunidos aqui no Fórum do Desembargador Sarney Costa, aqui em São Luís. Dia 5 estaremos todos em Brasília, aumentando essa voz em defesa do sistema judiciário brasileiro. Aí, sem data, vocês esperam resposta para essas reivindicações. Exatamente. Ok, doutor Marcelo Moreira, muito obrigado pela sua participação. Tomara que esse movimento seja vitorioso, tomara que essas reivindicações sejam atendidas e que a gente tenha valorização ainda maior, tanto da magistratura como do Ministério Público. Eu que agradeço. Um bom dia para o senhor e dia. muito obrigada. E você já sabe que o conteúdo da nossa entrevista fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E sabe também que todos os dias, a partir das 8h30 da manhã, eu estou aqui esperando você. Notícias com entrevistas e com informações para tornar o seu dia bem mais produtivo. Tchau e até amanhã.